Pode ficar à vontade aí, meu irmão. Eu estou gravando, tá? Boa noite, irmão. Iniciar nosso culto. Uma palavra de reflexão que eu e a Ritinha estava conversando hoje de tarde, e ela leu esse texto e eu achei bem interessante, né, para compartilhar com os irmãos. Eu ia compartilhar um outro texto que eu tinha escolhido já, mas achei esse muito bem mais propício, né, tanto para o culto, em relação à família. Então, eu penso que ele seja bem melhor. Os irmãos puderem abrir, eu até joguei lá no grupo da igreja o texto, né? O versículo que é em Efésios, capítulo 5, o versículo 22. Os irmãos puderem acompanhar. Tá? Vou ler aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 22. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Texto do livro que nós ganhamos de presente do meu genro favorito, só tenho um por enquanto. Ele fala assim, a introdução aqui, logo do livro, né? Partilhando aqui. Diz assim o autor: como você descreveria o aroma espiritual do seu lar? Faz essa pergunta. Quando as visitas chegam, antes de praticamente qualquer coisa ser dita ou feita, qual é a primeira coisa que notam sobre a sua família? Em muitos casos, esse é o aroma. Eles sentem como se uma má atitude tivesse se enfornado embaixo da geladeira e estivesse apodrecendo ali. Ou pensam que alguém passou a tarde inteira preparando um pão espiritual na cozinha. E dá dois exemplos, né, de aroma. Um de uma coisa apodrecendo debaixo da geladeira, e o outro de um cheiro de alguém que fez um pão, né? Acabou de sair do forno, aquele cheirinho de pão gostoso. E pergunta qual desses dois aromas, né, as pessoas, quando chegam à nossa casa, elas sentem. Ele continua. Talvez alguém que viva na casa não seja a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta. Os moradores geralmente não percebem aquilo de que imediato impressiona um visitante. Então, se houver um aroma desagradável no lar, às vezes, esse pode ser um problema difícil de se resolver. Nenhuma fórmula pronta está disponível. Entretanto, a Bíblia tem sim algo a ensinar sobre essa questão. O texto que nós lemos, né, diz que quando os cristãos andam em amor, eles estão imitando a Cristo. E o sacrifício de Cristo é um aroma agradável a Deus. Do mesmo modo, um lar com uma atmosfera cristã produz esse tipo de aroma perante Deus e, consequentemente, perante os homens. Vou parar aqui, ele continua o texto, mas eu achei interessante esse paralelo, né, esse exemplo que ele dá de aromas na nossa casa. Provavelmente aqui em casa a gente não vai saber identificar ou expressar que aroma, né, exala aqui em casa. Mas muito provavelmente, se você chegar aqui em casa e você passar um tempinho aqui, meia hora, uma hora, você vai identificar que tipo de aroma exala o que as nossas vidas estão exalando. O que aroma os vizinhos sentem lá fora quando a gente sai, como a gente se trata e como nós tratamos. Essa preocupação em exalar o aroma de Cristo na nossa família tem que ser bem forte e é algo que tem que nos preocupar bastante. Que tipo de aroma nós estamos exalando? Nossa família, né? Não somente aqui em casa, mas a família em Cristo mesmo.
Família Cristo é Vida. Que aroma ela tem exalado ali no bairro onde a nossa igreja reside? De coisas que nós fazemos, que pessoas passam, né, nos mutirões, no culto, e como a gente se trata. Então, é algo que nós deveríamos estar sempre preocupados. A nossa vida. Que aroma nós exalamos na nossa família, fora daqui de casa, na igreja, no local. Será que eu estou exalando um cheiro de algo apodrecendo debaixo de algum armário ou geladeira? Ou está exalando um cheiro de pão espiritual que acabou de ser feito? Né? Um aroma gostoso e agradável. Que a gente pense e continue refletindo, né, em relação às nossas vidas, né, que Cristo tem nos chamado, como nossa família tem vivido, para que a gente possa impactar um mundo em que jaz no maligno. A palavra ela é bem clara. Com princípios errados, filosofias distorcidas, né? uma filosofia totalmente contrária de família que realmente Deus planejou. Será que nós fazemos a diferença onde nós vivemos e onde nós existimos? Ou nós estamos tão podres quanto o mundo onde nós vivemos? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele venha salgar primeiramente a nossa família, que nós façamos a diferença também lá fora. Possamos cada dia mais exalar esse aroma suave, que é a vida de Cristo na nossa vida. Amém, amados? Deus abençoe cada um. Daí. Amém. Rita, louvor. Segue aqui em casa, né? Boa noite. O Salmo 47, versículo 1 só, nem precisa os irmãos abrirem. Ele diz assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. E aí a gente convida os irmãos a cantar nesse momento, o louvor que foi colocado lá no grupo, e a gente possa falar para o Senhor, né? Ele é único, Senhor, e deve ser adorado, deve ser aclamado, né? Devemos cantar mesmo pensando nesse Deus que é o único Senhor, o único Deus das nossas vidas. Tá? Então, vamos cantar esse cântico para a honra e glória do nome do Senhor. Aí, olha, nesse pecado. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado
sois, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Aí. Amém. Obrigado, Rita. Pastor Elcio, um devocional. Pode apertar aí, pastor, para liberar o seu áudio, por favor. Tem que apertar aí, pastor Elcio, para liberar o áudio. Isso, agora, pastor. Estão me ouvindo bem? Então, vamos para a nossa reflexão, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. João 14, versos 1 a 3. Creio que todos encontraram, eu vou fazer a leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem dias que eu estou lendo Evangelho de João, capítulo 13 a 17, que é a narrativa da última Páscoa, a primeira ceia. É a narrativa que eu acho mais importante para mim a respeito da ceia, porque envolve vários aspectos. E hoje eu quero refletir aqui nessas palavras de Jesus, na última Páscoa, primeira ceia, quando Jesus está instituindo a primeira ceia. No versículo 3, Jesus faz uma afirmativa. Quando eu for, versos 3. E se eu for? Quando eu for. Na última ceia, Jesus prepara os discípulos para a sua despedida. Jesus estava se despedindo e estava voltando ao Pai. Estava voltando ao céu. É bem claro em toda a narrativa de João 13 a 17. Jesus afirma várias vezes que estava deixando os discípulos, que estava voltando ao céu. O texto é bem claro, e quando eu for, e se eu for. Jesus tinha plena convicção que ele estava voltando ao céu, estava terminando seu ministério terrestre, estava retornando ao Pai. Agora veja o que diz o versículo 1. Versículo 3, Jesus afirma que estava deixando os discípulos. Versículo 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Versículo 1 é bem claro, não se turbe o vosso coração. Olha a cena, Jesus afirmando que está partindo. E os discípulos alimentam uma grande preocupação. Qual seria o pensamento dos discípulos? Jesus vai nos abandonar? Vamos ficar sozinhos? Vamos ficar sofrendo? O nosso mestre está nos deixando. Imagine a preocupação
dos discípulos. Aí Jesus conforta e consola. Não se turbe, não fiquem preocupados. Numa outra tradução diz, não fiquem aflitos. Na linguagem de hoje, a palavra é não fiquem aflitos. Os discípulos preocupados e aflitos com a palavra de que Jesus estava partindo. Preocupados e aflitos. É natural ao ser humano viver preocupado, viver aflito pelas situações da vida. Isso é normal. Mas Jesus consola e conforta os discípulos. Não se preocupe. Agora, eu gosto muito da palavra de Jesus aqui nesses versículos. Ele dá palavras de conforto aos discípulos preocupados, aos discípulos aflitos. E qual é a palavra de conforto que Jesus dá? Verso 1. Primeira palavra de conforto. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus, em outra palavra, diz: exercitem a fé. Creia no Pai, creia em mim. Exercitem a fé. Jesus trabalha na fé dos discípulos. Vocês estão aflitos? Vocês estão preocupados? Tenham fé no Pai, tenham fé em mim. Jesus, sabendo do coração dos discípulos temerosos, diz: olha, não fiquem temerosos, não fiquem preocupados. Tenham fé. A primeira palavra de conforto e consolo de Jesus para esses discípulos. A segunda palavra de conforto. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Segunda palavra de conforto de Jesus para os discípulos. Olha, eu estou indo, mas eu volto. Eu voltarei e vos tomarei para mim. Levarei vocês comigo. Vocês não vão ficar totalmente desamparados. Eu volto. Imagine como ficou o coração dos discípulos com essa palavra. Olha, ele vai, mas ele volta. É tão bom quando alguém parte e diz: olha, eu volto. Você alimenta a esperança do retorno. E foi isso que Jesus fez. Alimentou a esperança dos apóstolos com a certeza do seu retorno. Eu voltarei para vós. Vou levar vocês para viverem comigo. Discípulos preocupados, corações tensos, mas Jesus diz: olha, tenham fé. Eu voltarei. Eu levarei vocês comigo. Vocês não vão ficar desamparados. Como posso aplicar essas palavras de Jesus nos meus dias hoje? Como eu posso aplicar essas palavras de Jesus nos meus dias hoje? Queridos irmãos, discípulos de Jesus, estamos convivendo com um vírus. A pandemia ainda não acabou. Não foi ainda descoberta nenhuma vacina que comprove eficácia. Estamos ainda convivendo com o vírus. A pandemia está aí, invisível, mas ela está aí. Isso nos preocupa. Quem não fica preocupado? É claro que eu me preocupo com essa convivência letal com esse vírus. Então, nós estamos como os discípulos, aflitos, preocupados. Você vai para uma fila de banco preocupado. Você vai para a igreja preocupado. Confesso que o primeiro domingo que eu fui para a igreja presencialmente,
eu fui preocupado, eu fui com uma aflição, eu tive até medo da proximidade com os irmãos. O segundo domingo eu já fui mais relaxado. Mas a preocupação é uma constante. A aflição é uma constante. Não vamos conviver com isso, sim, com essa preocupação. É uma realidade que nós vivemos, amados. Você vive algum tipo de preocupação? Não diga que não. Você vive algum tipo de aflição. Isso é uma realidade para todos nós. Mas o que fazer nesses dias de preocupação? O que fazer nesses dias de aflição, de medo, até mesmo de pânico com a convivência com esse vírus? Vamos atentar para a palavra de Jesus. Jesus diz aos discípulos, Jesus diz a nós hoje, com esse texto: credes no Pai, credes também em mim. Vamos exercitar a nossa fé, não o medo. Não vamos alimentar a preocupação, não vamos alimentar o pânico. Vamos exercitar a nossa fé. Creia em Deus, queridos. Creia em Jesus. Creia nas suas promessas. Creia naquilo que ele prometeu aos seus discípulos. Devemos também alimentar a esperança da volta. No grego é parousia, retorno, regresso, volta. Amados, nós não vamos ficar aqui nesse mundo para perecer do vírus, não. A igreja vive a expectativa do retorno de Jesus, o arrebatamento. Você vive essa expectativa, você alimenta essa esperança, a esperança do arrebatamento. Eu alimento, queridos. Eu não quero perecer nesse mundo mal, principalmente perecer na grande tribulação. Vamos alimentar a esperança na volta de Jesus. Se você alimentar a esperança na volta de Jesus, o seu coração vai ficar menos preocupado. Você vai viver menos aflito. Você vai viver mais esperançoso, mais alegre, mais animado. Credes em Deus, exercite a sua fé. Olha, eu voltarei para buscar vocês. Esperança na volta de Jesus. Isso é o que me alimenta os meus dias, nesses dias de preocupação, nesses dias de vírus, nesses dias de pandemia, que ainda não passou. Ela continua aí. Ontem eu assisti uma matéria dizendo que os países da Europa estão tendo a sua segunda onda e provavelmente os governos vão fazer mais lockdown, fechamento total. É porque é a realidade da convivência com o vírus. Mas vamos ficar com essas palavras de conforto e consolo de Jesus para os discípulos e para a igreja hoje. Credes em Deus, credes também em mim. Eu estou voltando para buscar vocês. Amados, você está com a sua mala pronta para partir com Cristo? Não fique com a sua mala pronta para ir para o hospital, não. Fique com a sua mala pronta para o regresso de Jesus, para a volta dele em glória, para resgatar, para arrebatar a igreja, os crentes fiéis. Eu sei, meu querido, meu amado, que você vive essa esperança, que você está alimentando, exercitando a fé. Vamos continuar com as palavras de Jesus. Oremos.
Amado Deus, estamos convivendo com esse vírus. É uma realidade, Senhor. Nós não podemos negar. E gera preocupação, gera aflição, como os discípulos ficaram preocupados, ficaram aflitos. Senhor, mas nos leva para atentar para a tua palavra nesse texto. Jesus diz, olha, não fiquem preocupados, exercitem a fé, vivam a esperança do arrebatamento, do meu retorno. Ó irmãos, discípulos da Cristo é vida, vamos exercitar nossa fé, vamos viver a esperança da parousia, o regresso de Cristo, a qualquer momento. É eminente. É uma resposta verdadeira, uma palavra de Jesus, e ele não pode mentir. Ele não mente. Exercite a fé, exercita a esperança e vamos aprender a conviver com esse vírus. Fiquemos na graça e na paz do Senhor. Uma boa noite. Amém. Obrigado, pastor Elcio. Agora nós vamos para o nosso momento de oração com o pastor Valdeci e a Júlia. Pode ativar os seus áudios aí, por favor. Pastor, está conseguindo, pastor? Ok, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vai iniciar nosso momento de oração, já perguntando aos irmãos se alguém tem algum pedido, se alguém tem algum agradecimento para fazer. Então, eu deixo esse momento para os irmãos se manifestarem. Só levantar a mão aí, irmão. Isso, só sinalize aí que está querendo fazer algum pedido de oração, agradecer. Pastor Valdeci. Pode ativar novamente, pastor. Tá, eu só quero compartilhar com os irmãos sobre a saúde da Andréia, né? Ela está com quadro de bronquite, está em tratamento, e segunda-feira ela está fazendo medicação, e segunda-feira vai ser o retorno dela ao médico. Então, eu quero pedir oração nesse processo aí, e finalmente a consulta, o retorno da consulta na segunda-feira. Amém, pastor. Deus abençoe. Mais alguém? Acho que o Neemias quer pedir oração, Neemias. Está tentando ativar o áudio aí. Não, mas ele não está. Pode ativar, né? Daí, Opa, desculpa. Ativa novamente aí, por favor. já... Tá, a gente quer agradecer ao Senhor pelas cirurgias que passaram, e agora a gente está na recuperação. O Senhor tem sido bom, fiel conosco, e amanhã o Mia já vai começar a tirar alguns pontos. Eu ainda estou com um ponto no olho, mas o meu é mais um processo de absorção. E a gente tem visto o cuidado do Senhor, então a gente quer agradecer ao Senhor. Amém, Ritinha e Neemias. Deus continue abençoando a vida de vocês. Mais algum irmão? Os irmãos aí que estão offline aí, sem vídeo. Minha sogra, Karina, Geraldo, Caleb. Alguém tem algum pedido para fazer? Algum agradecimento? Francisco? Então a gente vai começar orando. Tem alguns pedidos já que a gente já vinha orando em outros momentos. Então, a gente vai dar continuidade nessas orações e agradecer pela vida do Neemias, pela saúde da Rita também, da Andréia. Então, que a gente possa estar lembrando no nosso devocional de estar orando para os nossos irmãos. Eu vou iniciar e depois o pastor continua. Oremos.
Senhor, muito obrigado, Pai, pelo dia que Tu nos deu. Somos gratos pela Tua misericórdia, somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. E muito obrigado, Pai, por esse momento também que temos de agradecer, de orar, Pai, e pedir pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, por todos os seus feitos, Pai, e por tudo aquilo que Tu ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por esse momento, Pai, de devocional, com o pastor Elcio. Muito obrigado pela sua vida. Continue abençoando, dando da sua graça a vida dele. Que tu possa também estar cuidando, direcionando os seus passos, livrando do mal, Senhor, para que ele possa sempre estar louvando e pregando da tua palavra, Pai, para nos fortificar, para nos orientar. E somos gratos, Pai, pela vida do pastor Elcio. Continua abençoando a vida dele, Pai. Quero te pedir, Deus, nesse momento, por alguns pedidos que a gente já tem orado, Pai, mas queremos sempre estar lembrando dos nossos irmãos, lembrando que na igreja existem alguns seminaristas, Deus, aí nós queremos orar pela vida deles, Pai. Queremos te agradecer por cada um, por cada irmão que também tem saído dos seus lugares de origem, da sua parentela, Pai, se afastando e vindo para lugares distantes para pregar, para divulgar do Teu Evangelho, falar do Teu amor, Pai, e alcançar vidas, Pai. Somos gratos pela vida desses irmãos, Senhor. Obrigado pela vida, primeiramente, dos seminaristas, Pai, da Ana Cipe, do Antônio, da Iole, da Gabi, Senhor, que Tu possa instruir esses irmãos, Senhor. Direciona a vida deles, que eles possam te seguir, Pai, que Tu possa fazer, Senhor, com que eles sejam atentos à Tua palavra, que eles possam receber e que eles possam, de alguma forma, Pai, contribuir para o Teu reino aqui na terra, Pai. Abençoa as suas vidas, que Tu possa suprir a necessidade deles. Eu sei que tem essa dificuldade de manutenção, de cuidado, e eu sei que Tu tens suprido, Pai, a vida com mensalidades, com o material, tudo aquilo que eles têm precisado, Pai, que eles têm necessitado. Eu tenho certeza que Tu tem abençoado a vida desses irmãos, Senhor. Muito obrigado pela disposição, pelo ir de cada um deles, Pai. Continue trabalhando nas suas vidas, nos seus corações, nas suas mentes, e conduz o passo desses irmãos, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Quero te pedir, Pai, também pela nossa igreja, Pai, pela nossa congregação ali no Madre Teresa, Pai, que tem sido pioneira ali naquele local, tem sido um local que também tem sido abençoado por Ti, Senhor, e tem contribuído para a expansão do Teu reino aqui na cidade de Benevides, Pai. Sabemos ali que é um desafio muito grande por ser uma comunidade bem extensa, Pai, e tem as suas mazelas que precisam ser confrontadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser direcionadas, Pai, para algo que as pessoas que estão inseridas ali, Pai, possam ouvir o Teu Evangelho, que possam usar a vida dos irmãos que estão ali, da Maeli, do Mateus, de todos os irmãos que estão também, que residem ali, Pai, que já Te conhecem, que possa usar a vida deles, Pai, para divulgar o Teu Evangelho ali naquele local, Pai. Abençoa o Mateus, dá sabedoria a ele, Pai, para que ele possa continuar, Senhor, fazendo o Teu trabalho ali, e fazer com que o Teu Evangelho seja divulgado, Pai. Abençoa a Maeli, sua gravidez, Pai, que Tu possa bem estar cuidando, possa estar direcionando, suprindo a necessidade deles, Pai, e abençoa, Pai, a vida dos nossos irmãos. Abençoa também, Senhor, as pessoas do grupo de risco, Pai, que a gente tem orado já. Sabemos que o vírus continua aí, a gente tem visto, Senhor, uma crescente nesses últimos dias, de pessoas que continuam se contaminando, pessoas que continuam não seguindo, Pai, as orientações do Ministério da Saúde, que é o distanciamento, e são coisas corriqueiras, Pai, mas infelizmente não estão seguindo, Pai.
Então, que tu possa livrar os nossos irmãos, nossas crianças, Pai, nossos idosos, nossos irmãos que já têm alguma comorbidade, os hipertensos, os diabéticos, os imunodeprimidos, Pai, que possa cuidar da vida deles, Senhor. Sustenta nossos irmãos, direciona a vida deles, Pai, cuida para que eles possam ver a tua boa mão conduzindo a vida deles, como tu já tem conduzido até aqui esse momento, Pai. Eu tenho visto o teu cuidado com a vida dos nossos irmãos, Senhor. Cuida das suas vidas, cuida dos seus familiares, que principalmente os familiares possam ter esse zelo, essa preocupação e esse cuidado, Pai, com seus idosos e com suas crianças, Pai, que são os mais vulneráveis com essa doença, Pai. Ouve nossas orações, Senhor, cuida das nossas vidas, Pai, e continua direcionando esse culto, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor. Santo Deus, Pai, entendo que é um privilégio, entendo que é um momento muito especial, um momento, ó Deus, maravilhoso mesmo, se nós considerarmos essa comunhão da igreja, a comunhão com o Senhor. Que tempo precioso é esse que o Senhor nos deu, Pai. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs e por podermos compartilharmos juntos dessa oração, juntos dessa intercessão, crendo, sabendo que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, que dos céus o Senhor nos ouve e atenta para nós, e que o teu poder se estende nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome. Santo Deus, e que o teu Espírito ministre aos nossos corações, consolando, confortando, dando poder para testemunhar, ajudando-nos em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Que seja, ó Deus, a força mais ingerente sobre nossas vidas, o Espírito do Senhor. Abençoa esse tempo, ó Deus, de intercessão. Abençoa esse tempo de oração. Devido, ó Deus, a essa pandemia, muita coisa que nós queríamos fazer como igreja, nós temos parado, não temos feito. Inclusive os nossos grupos familiares. Nós agradecemos por ter nas quartas-feiras essa reunião e ter várias famílias nesse momento agora online e aquelas que depois podem assistir a gravação. E pedimos por eles, cada um, que o Senhor, Deus, acompanhe as nossas vidas, as nossas orações agora, Pai. E, ó Deus, é um consolo, mas sentimos a falta de poder avançar, de poder continuar reunindo nos lares, ó Deus, compartilhando com as crianças, com os adolescentes e jovens, com as famílias, ó Pai, o quanto isso é necessário, o quanto nós não podemos fazer. Mas eu peço que o Senhor me ajude a liderança do nosso grupo familiares, para que não abandonemos os irmãos, para que não abandonemos as famílias, Pai, para que essas famílias, mesmo sem poder reunir, sejam assistidas. Assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, motivando as lideranças, motivando, ó Deus, aos nossos irmãos, as nossas famílias, para mantermos dentro de casa, ó Deus, o bom testemunho do Senhor, a prática, ó Deus, da tua palavra, conduzindo nossas famílias em obediência a ti. Abençoa-nos assim, Pai querido. Meu Deus, também eu quero lembrar dos nossos missionários, irmãos e irmãs, alguns convivem conosco aqui, ó Pai, como as duas jovens, Senhor, a Pati, a Carol, jovens missionárias que têm dedicado a vida para servir ao Senhor integralmente. Guarda essas irmãs, Senhor. Cuida delas de uma forma especial, como tu tens feito até agora. Ó Deus, abençoa a saúde, abençoa o sustento dessas irmãs, enquanto elas estão servindo e ministrando para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, os outros missionários que têm as suas famílias aqui, Pastor Cipe, a Camila, a Ana, o Davi, o Alex, ó Deus, a irmã Beth também, ó Deus, as meninas, as filhas, que o Senhor esteja cuidando, especialmente agora que eles vão viajar para o Amazonas, que o Senhor, Deus, cuide em todo esse processo da vida desses irmãos
a missão que eles fazem distante, a missão que eles fazem aqui perto. Abençoa. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor e lembramos do pastor Ricardo, a Janete, ó Deus, lembramos da tia Bia, ó Pai, temos uma profunda gratidão por esses irmãos, lembrando com saudade e pedindo que o Senhor os alcance e onde eles estão, que eles sejam consolados, confortados, fortalecidos, abençoados e usados pelo Senhor, como sempre foram, Pai. Cuida desses nossos irmãos, cuida, ó Deus, das circunstâncias em torno dele. Também, Senhor, a nossa igreja, nós aqui, ajuda-nos no fervor missionário. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar desses missionários e dos outros, os seminaristas. Ajuda-nos a orarmos por eles. Ajuda-nos no nosso compromisso da oferta missionária. Quantos somos falhos, Senhor. Perdoa-nos e motiva o nosso coração para fazermos com alegria e com a certeza de que essa obra é do teu reino, essa obra é do Senhor. Pai querido, abençoa também a assistência social, Pai, as famílias que necessitam, as famílias que são assistidas pela igreja, e que o Senhor motive também o nosso coração para compartilharmos com as necessidades dos santos, para que eles sejam, ó Deus, assistidos e que não haja nenhum desamparado. Mas, pelo contrário, Senhor, que todos sejam supridos nas suas necessidades básicas e que tenham um coração grato ao Senhor, tenham gratidão, sabendo que é o Senhor que dá através da igreja, através das ofertas, através do suprimento, do sustento dado a cada um. Abençoa, Senhor, assim, aqueles que ofertam e aqueles, ó Deus, que precisam desse compromisso mais efetivo de ofertar para o sustento, para a manutenção, para a obra do Senhor. Quero pedir, Pai querido, pela Assembleia, pela nossa reunião desse próximo domingo agora, ó Deus, o quanto precisamos atentar e aprovar um documento singelo, mas necessário, ó Deus, para que a igreja caminhe, para que a igreja tenha, ó Deus, trilho, balizas para poder se conduzir, administrar e servir, ó Deus, nesse mundo onde nós estamos. Abençoa, Senhor, despertando nossa igreja para considerarmos essa importância e fazermos a tua obra com decência e ordem, como o Senhor pede, como o Senhor ordena, na verdade, em tua boa palavra. Ajuda-nos assim. Peço pela saúde de irmãos que precisam, ó Deus, que estão carentes, que estão necessitados, irmãos que têm suas fragilidades. Lembro a irmã Odaleia agora, Pai, que hoje esteve agitada, Pai querido. Tem misericórdia, Senhor. Cuida dela e ajuda, Senhor, a família nesse cuidado também. Abençoa a irmã Fátima, abençoa, ó Deus, a Clésia, Senhor. Como sempre oramos, nós não conseguimos medir as circunstâncias dela, mas o Senhor sabe. Cuide dela, Senhor. Cuida da irmã Odete também. Ó Deus, não sabemos da dor, do sofrimento, ó Deus, da saudade, com certeza, do esposo, ó Deus, mas suplicamos por ela, pedimos o teu conforto sobre a vida dela. Peço também pela minha esposa, ó Pai, pela Andréia, pela recuperação da saúde dela, Senhor, que ela fique bem e logo, para a honra e glória do nome do Senhor, e para que ela sirva ao Senhor livremente, ó Deus, e viva, ó Deus, nas suas, cumprindo suas tarefas também, para a honra e a glória do nome do Senhor. Abençoe essa consulta da segunda-feira, bem como a medicação e todo o tratamento que ela está fazendo, que tudo isso seja a mão do Senhor operando sobre a vida dela. Assim, Pai querido, agradecemos em ver o testemunho da recuperação do Neemias, da Rita, e suplicamos a tua boa mão sobre ele. Assim, lembramos o irmão Chiquinho, ó Deus, que ainda carece dessa cirurgia, que, ó Deus, tem pedido, e nós aqui lembramos do nosso irmão, suplicando a tua direção e a tua boa mão sobre a vida dele, pela vida da irmã Josina e a sua necessidade auditiva, ó Pai, pelo aparelho que ela perdeu e precisa, ó Deus, de um novo aparelho.
que o Senhor abre as portas, ó Deus, supra ela também, essa sua necessidade. Assim, Senhor, como outros irmãos que às vezes nós nem sabemos, mas que estão padecendo com alguma necessidade, com algum sofrimento, com alguma tristeza, Pai, com a falta da fé, ó Deus, com alguma mágoa, Senhor, no coração. Ó Deus, cura, Pai querido, sara, Senhor, ajuda cada um de nós, ó Deus, nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, cada irmão e irmã, cada um, ó Deus, da nossa família na fé. Nós apresentamos essa oração nesse momento sublime na tua presença, reconhecendo que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. Nós experimentamos isso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa certeza, Pai, que nós apresentamos a Ti a nossa oração e ficamos, com certeza, ó Deus, seguros, certos, aguardando a Tua boa resposta. Continua conosco, Pai. Oramos em nome do nosso Senhor, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor, o senhor tem alguns recados para dar, alguns avisos, pastor? Antes de eu liberar os áudios. Tá, já falei no domingo, mas eu vou reforçar. Próximo domingo, agora, às 9 horas, nós teremos a nossa EBD, o nosso culto dominical, nossa EBD. Ela começa às 9 horas diretamente, tanto na igreja quanto nas classes, porque às 10 horas nós teremos uma assembleia específica para nós aprovarmos o nosso estatuto da igreja, para a organização da nossa igreja, depois da decisão que nós já tomamos como uma igreja autônoma, tá? Então, aí está o desafio, mas nós vamos manter dessa forma. E à noite, o nosso culto normal, né? Vai ser dessa forma. Lembrando que pela manhã nós vamos manter o padrão da divisão, né? Os irmãos ficarem de um lado e o pessoal que a gente chama, né, do grupo de risco, né, do lado direito, e do lado esquerdo vai ser aberta a inscrição para que os irmãos assistam à EBD, tá? E após a EBD, ficam os irmãos que são os membros arrolados para nós efetivarmos a nossa reunião. Amém. Ou também aqueles que vão chegar depois, que pode, de repente, não vir para a Assembleia, pelo limite de número de pessoas, mas não vêm para a EBD, mas podem vir depois para a Assembleia, porque alguns talvez vão sair. Amém. Amém. Continuando com alguns avisos, amanhã o grupo dos homens tem um encontro, 19h30, marcado aí, com o pastor Valdeci trazendo o nosso terceiro estudo. Então, homens, nós temos um encontro marcado, amanhã, 19h30. Tem sido muito bom esses estudos, né? A gente tem sendo aí muito... Temos aprendido bastante. Acho que a Rita também pode avisar aí, Rita. Então, daí, nós temos também a reunião de mulheres sexta-feira, dia 16, tá? Ok. Então, homens e mulheres, agenda lotada aí ainda até o final da semana, tá? Vou abrir os áudios para os irmãos quiserem saudar uns aos outros. É só liberarem seus áudios. Mameire. Oi. Oi, irmão Chiquinho. Pode falar. Eu peço que a igreja fique orando pelo Samuel, e domingo ele vai fazer uma prova no Colégio das Forças Armadas. Deus abençoe que ele faça uma boa prova. Amém, amém. Pelo Samuel aí, pela prova de domingo. Nós Olá! Estamos passando. É enorme. não é difícil de passar da gente, né? Graças a todos. Irmão Josino, eu estou tentando liberar o seu áudio aí. Márcio também, se quiser falar, Márcio, só concluir aí. Boa noite.
Boa noite a Irmãos, todos, boa irmãos. noite a Boa tarde todos. a todos. Que Deus abençoe.